vocês tiveram uma ideia da criação da rádio aí dentro da comunidade? Meu nome é Walter Passarinho, né? Eu sou músico, arte educador, né? Trabalhei em gestões públicas com essa linguagem artística na Secretaria de Cultura de São Paulo, na Secretaria de Cultura de Guarulhos, na Secretaria de Cultura de Suzano, com projetos que estão diretamente linkados com essas ideias de juntar a arte com projetos sociais. Então, assim, a gente foi trazendo algumas coisas do dia a dia para a nossa realidade aqui. Eu moro aqui em São Miguel Paulista, eu estou numa favela chamada Jardim Pantanal, em São Miguel, né, que a gente desenvolve um projeto no Instituto NUA, que é um projeto que está vinculado também com essa questão da arte, né? O NUA significa Nova União da Arte, né? Que é justamente a ideia de trazer a educação não formal para as crianças da periferia, né? Sempre fazendo uma junção com ideias que acrescentam nessa linguagem educacional, né? Então, com um propósito sociocultural, vamos dizer assim. Então, a gente desenvolve aqui várias atividades para as crianças e jovens. Entre elas, tem oficinas de música, dança, teatro, vídeo, enfim, são várias oficinas que acontecem. Entre elas, dessa oficina de música e de audiovisual, que acontece aqui no Instituto NUA, a gente teve porque as oficinas elas têm um período, né? A gente vai atrás de alguns recursos, e esses recursos têm um período que a gente consegue desenvolver esses projetos contratando arte educador para desenvolver essas ações com os jovens, com os adolescentes. Uhum. Aí, a partir daí, a gente, no término da oficina de música e de audiovisual, eu senti a necessidade de canalizar isso de alguma forma com esses jovens. E nessa oficina foi criado, então, alguns programas que os jovens estavam desenvolvendo, mas de uma forma bem simples, assim, com o celular, fazendo entrevistas, né, com a população, né? Além disso, a gente tem uma comunidade bastante atuante do ponto de vista das suas necessidades e da organicidade, né, que eles têm de pensar o bairro de uma forma melhor. Então, é instituído, aqui a gente tem algumas reuniões de um fórum de moradores aqui do Pantanal. Esse fórum ele discute sobre vários temas, né, sobre educação, sobre segurança, né, sobre a questão da alimentação, sobre os problemas do dia a dia do bairro, como resolver o problema do buraco, né, assim, da sinalização de trânsito, das placas de ruas. Então, esse fórum discute um monte de coisa. Então, os jovens começaram a ter interesse de que forma que eles participariam desse fórum, a partir desse olhar da comunicação. E aí eu falei, pô, então seria legal a gente pensar em montar um estúdio, que eles pudessem analisar toda essa ideia de como ir atrás, né, assim, de uma forma mais organizacional, né, assim, do ponto de vista, vamos dizer assim, da rádio, né, de uma TV. Então, a gente foi atrás de alguns recursos mínimos que a gente tem, né, assim, foi uma coisa bem poética, vamos dizer assim, trabalhando, a gente montou um estúdio aqui no Instituto NUA. Esse estúdio, ele funciona com a ideia de uma rádio-TV, né, que aí a ideia é sempre que os jovens sejam os protagonistas dessa rádio-TV, sempre pensando como fazer o diálogo com a comunidade e das problemáticas e debater sobre assuntos. E também é um estúdio que funciona para trazer esses artistas que não têm acesso à mídia, né, para gravar os seus trabalhos e tudo. Então, e aí também estamos finalizando um estúdio de audiovisual também, de fotografia e tal. Por que a gente está fazendo isso tudo? Porque a gente está juntando uma coisa com a outra. Quando eu tenho um estúdio musical, eu tenho a rádio e eu tenho um estúdio fotográfico e dá para fazer os videoclipes, dá para gravar as bandas e essas bandas tocarem na rádio. E quando eu falo gravar as bandas, é uma forma de a gente mapear os artistas que tem na região, né? Assim, aí são os artistas de todas as linguagens que a gente conhece, né? Isso acabou, infelizmente,
criando uma dificuldade por conta do coronavírus, que a gente teve que puxar um pouquinho o freio de mão, né? Porque isso acabou inviabilizando de trazer os artistas agora nesse momento e tal, e a gente está passando numa reforma no estúdio também, para receber melhor, né? A gente está fazendo o aquário no estúdio para poder colocar a parte técnica do equipamento do lado de fora, e os jovens ter exatamente um olhar de como funciona um estúdio praticamente profissional. Então a gente está tentando chegar ao máximo possível dessa realidade, e então esse é um processo que está acontecendo aqui também, de amadurecimento, de conhecimento, né? Mas é sempre com um olhar de aprendizagem para os jovens, né? Tá. Então, resumindo, é um pouco isso, assim, né? A gente está ainda nesse processo, né? Assim, mas, assim, só para você ter uma ideia, durante esse período que a gente está funcionando com a rádio já teve bastante reflexão, né? Do ponto de vista social, inclusive a TV Cultura veio aqui no estúdio fazer uma matéria sobre o papel do estúdio na sociedade, né? Assim, nós tivemos os repórteres da TV Cultura que fizeram entrevista com os jovens, filmaram o estúdio, falaram dessa nossa relação com a questão desse momento do coronavírus, né, que a gente também na rádio orienta, faz a campanha, né, para as pessoas poderem se conscientizar da importância de se prevenir com essa questão do coronavírus, tá? Ou seja, são várias ações que a gente entende que isso nasceu dessa necessidade para essas crianças, mas a gente percebe que isso tomou uma forma ampla de diálogo com a população, e a gente entendeu a importância da rádio, né, nesse sentido, dialogar com essa classe social e os problemas sociais que acontecem aqui na região, entendeu? Okay. Ou seja, a gente percebe que hoje em dia, com a rádio aqui, a gente tem um papel fundamental de articulação sobre as problemáticas do bairro que estão relacionadas a qualquer assunto, né? Então, a rádio, ela trouxe isso para a nossa realidade e a gente vê isso com os bons olhos, né? E essa parte, então, de divulgação, de iniciativas, que para dentro da comunidade, né, principalmente nesse momento, esse papel, então, está atuante aí com vocês. Sim, então, porque, assim, para nós, esse é um papel fundamental, né, de essa articulação com a comunidade. A gente quer que, assim, embora seja um espaço de entretenimento também, né, porque é importante a gente levar arte, música, né, assim, divulgar os artistas da região. Tem vários coletivos de arte que atuam aqui na periferia, na Zona Leste, né? A gente consegue divulgar esses grupos, a gente consegue falar sobre as questões que estão acontecendo no bairro, né? As questões sociais, a gente consegue envolver o poder público, né? De uma certa forma, assim, como que a gente dialoga quando existe um comprometimento, por exemplo, da subprefeitura de resolver o problema do atropelamento no bairro. Então, assim, o subprefeito vem e fala assim, nós vamos fazer as faixas, nós vamos colocar um farol aí. Se não fizer, a gente, através da rádio, é uma forma de cobrar também. Fala, olha, então a gente vai lá conversar com o subprefeito, falar, subprefeito, a gente está com esse problema, a gente teve uma resposta que, em tal prazo, teria a sinalização e o farol, até hoje não aconteceu. Então, assim, a rádio também tem esse papel fundamental de dialogar com o poder público e da cobrança também, entendeu? Assim, quando a coisa é positiva, a gente fala da questão positiva, e quando tem a problemática e precisa ser resolvida, a gente vai também com esse olhar com esse papel de cidadania também, né? Que é um processo também de aprendizagem para as crianças, né? Para os jovens, adolescentes aqui, de saber aonde cobrar, como cobrar, de que forma, entendeu? Então isso é importante também. O que representou para vocês esse resultado dos testes que detectaram que 34% da comunidade estava infectada? Que olhar que trouxe aí para vocês? A gente podia dar mais instruções? O que vocês conversaram sobre isso depois desse resultado? Então, Lala, na verdade, assim, a gente já tinha um olhar sobre isso que
que isso daria nesse número de pessoas infectadas. Porque, assim, não existe uma política direcionada para as comunidades, uma política verdadeiramente, porque uma coisa é falar na televisão, olha, a gente precisa fazer, precisa estar em casa e tal, só que nós estamos num bairro de 40 mil moradores, e grande parte desses moradores são empregadas domésticas, são pessoas que trabalham nesse trabalho um pouco mais que está relacionado a essa coisa do pedreiro, né? Então não são, aqui não moram engenheiros, então é uma população de trabalhadores. E essa população mora em casas pequenas, né? Então, e assim, é uma população que tem muita criança. As pessoas não conseguem ficar dentro de casa. Uma que, assim, se ficar dentro de casa, uma família de 8, 9, 10 pessoas em 2 cômodos, o isolamento. Então, assim, na verdade, a gente já tinha compreensão e entendimento que esse problema estaria alastrado aqui no bairro por conta de a gente ver que cada dia que a gente passava na rua, via a quantidade de pessoas que estavam na rua. E assim, mas não é que não tinha nada, vamos fazer um hospital improvisado aqui, né, como foi feito no Morumbi, como foi feito em alguns outros lugares, né, de Campana e tal. Então aqui não teve direção assim do pessoal passar na rua ou da prefeitura, ou do estado, ou do governo federal, falar assim, gente, é lei, vocês têm que ficar, né? Então precisou passar tanto tempo para eles colocar essa obrigatoriedade e mesmo assim não tem a fiscalização, ou seja, as pessoas permaneceram na rua, nas favelas, nos lugares, até porque essas pessoas precisam pegar ônibus também, né? Então, assim, esse movimento que a gente já entendia que tinha, a gente debatia isso, assim, mas a favela não parou. A gente está vendo no dia a dia, sem dizer que também tem essa coisa, né? Então tem aquelas coisas que ficaram, o presidente fala que era tudo bem, que isso aí era uma gripezinha, o outro vai e fala que olha, tem que ficar incluso, não vamos sair para a rua, mas depois chega num momento que também fala, acho que agora é o momento, já dá para começar a abrir, na verdade não dá. Então a gente já tinha entendimento que eu acredito que seja mais de 32%. Eu acredito que seja muito mais de 32%. Aqui mesmo no NU, a gente teve casos de pessoas que pegaram, tiveram pessoas que a gente conhece que são do convívio da gente que faleceram, né, assim, por conta disso. Então, ou seja, isso para nós já era uma realidade, de saber que a grande maioria está infectada, né? E que infelizmente faltou, assim, nesses debates, nessas discussões que a gente faz. Agora, assim, né, aí veio esse projeto de fazer os testes, né? Foram feitos testes em 3 mil pessoas, né? Mas nós estamos falando de 40 mil pessoas, entendeu? Então, assim, é tudo muito. Eu fico vendo tudo muito superficial, né? As coisas. Que não é uma coisa aprofundada mesmo, sabe? De ver, nós vamos fazer um hospital de Campana, vamos trazer fiscais para cobrar das pessoas que. Não multar. Multar por multar, entendeu? Assim, mas dá para fazer um debate e uma coisa mais próxima, né? Se tivesse agentes falando, olha, esses agentes, se pegar na rua, primeira, segunda vez, terceira vez, acaba multando mesmo e tal. Se fosse um negócio mais controlado, mais rígido, talvez tivesse amenizado bastante esse problema. Mas como nós estamos sempre à margem, né, das políticas públicas e tal, sempre tem esse momento de esperar o caos para depois começar, é sempre assim, né? Então, espera, depois começa a ver que tem uma dificuldade, aí começa a tomar as providências. Então, eu acho que teria que ser ao inverso, né? Essas providências que estão sendo tomadas agora, deveriam ser tomadas há 3 meses atrás, né? Que talvez a gente não tivesse tanta gente infectada, né? Foi Heliópolis que está, assim, dentro de tanta catástrofe, está dizendo que está mais imune que outras, um grande número de comunidades que está acontecendo. Mas eu acredito que é bem isso que você falou. Eles têm um olhar maior,
pessoal de saúde ali. Eu acho que tem um trabalho mais intensivo ali dentro, por isso que eles podem hoje estar um pouco melhor esse tipo de números de infectados lá, né? Não sei se você já ouviu falar alguma coisa. Não, eu vi. Então, lá nessa comunidade, teve um investimento muito grande, né, de uma ONG lá, né? E essa ONG conseguiu médicos para ir lá, né? Então tinha ambulância, tinha esse processo todo de conscientização e tal. Então isso, assim, teve o papel fundamental também, que era a responsabilidade, no meu ver, do Estado, né? E que se não fosse essas, por exemplo, a gente conseguiu fazer muitas outras coisas aqui também, né? Assim, do ponto de vista dessa questão da divulgação, mas a gente não tem a estrutura que eles tiveram lá, né? Porque assim, se eu não me engano, é o Gerando Falcões e mais uma outra galera que conseguiram lá. Então, assim, eles têm muitos recursos, né, para que isso de fato faz resultado. Isso é exemplo de que poderia ser feito em qualquer comunidade, né? Se o Estado tivesse chamado essa responsabilidade para si e ter feito o que essas ONGs fizeram lá, né? Como a gente faz aqui, nós já chegamos, nós estamos fazendo um cálculo aqui, nós estamos distribuindo, passamos 90 toneladas de alimento para a comunidade. A gente faz a campanha, mas é difícil, né? Assim, os recursos que a gente tem é muito menor do que essas comunidades têm, mas que a gente vai fazendo um pedacinho, né? Que é importante também, né? Porque assim, a grande parte dessas pessoas também que estão aqui são pessoas que perderam o emprego, né, que já não tem recurso para nada. Então, todo dia aparece alguém aqui, uma mãe ou um pai, pedindo ajuda desesperadamente, porque já não tem comida em casa e tal, e que precisa. E a gente conseguiu, através de algumas parcerias, algumas cestas básicas que a gente vai suprindo essas pessoas, né? Mas, de qualquer forma, isso está vinculado à infraestrutura, né? Então, assim, se eu tivesse condições aqui a gente tem um posto de saúde aqui que também não dá conta, entendeu? São 40 mil pessoas, que é o posto de saúde. O posto de saúde não é um trabalho aprofundado para receber o pessoal com corona e tal, né? Então, isso acaba sendo bem difícil. Agora, se tivesse um hospital, se tivesse a campanha profunda mesmo, tivesse fiscalização, tivesse a presença do Estado, com certeza isso seria esses 32% que aparece, que eu ainda volto a dizer, eu acredito que sejam muito mais do que 32%, não estaria da forma que está, entendeu? O que mais marcou você na comunidade, com a comunidade, quando você precisou divulgar alguma coisa, ou te deu o maior prazer de você estar trabalhando com essa parte de comunicação, né, do rádio, que eu vi que é bem forte, você trazer esse olhar, né, da arte, mas focando agora nessa questão da comunicação via rádio, o que mais marcou você, que você falou, nossa, valeu a gente ter, se não tivesse isso, a gente não teria como divulgar ou ajudar? Tem alguma história que te marcou? Um pouquinho antes de acontecer a pandemia, né, a gente teve uma enchente aqui no bairro. Essa enchente trouxe algumas pessoas para olhar, assim, né? Porque a gente teve que arrumar uns barcos para colocar dentro d'água, para ir tirar as crianças que estavam ilhadas e tal. E isso a gente acabou atraindo o olhar, né, assim, de alguns repórteres. Quando os repórteres chegam aqui, eles viram a rádio funcionando, né? Falaram assim, mas tem uma rádio aqui? Eu falei, tem uma rádio e TV. Coincidentemente ou não, a gente acabou tendo um outro projeto, que era um curso de rádio, com alguns parceiros aqui. Veio um repórter também dentro desse curso, que chama Eugênio, é um repórter da TV Cultura, e a partir daí a gente começou a estabelecer esse diálogo com a TV Cultura. A partir daí a gente teve uma matéria exclusiva para a rádio, foi a parte que para mim tocou muito, que para mim tenho certeza, é a essência do que a gente está falando, que é a gente promover
esse papel da cidadania nos nossos jovens e nossos adolescentes. Quando a repórter pega uma garota de 11 anos e fica indignada com a facilidade de diálogo e comunicação que essa jovem tem, que para nós assim é esse olhar que a gente tem. A gente quer que a rádio seja tocada e seja direcionada com essas crianças, com esses jovens. Quando eu vejo no olhar da repórter a admiração dela por essa garota, e a gente saber que a gente é parte desse processo que aproxima uma garota da periferia com uma repórter conceituada da TV Cultura, e que ela tem esse olhar e fala assim, olha só, essa menina já é uma repórter. E aí eu vejo o cinegrafista dizer que, olha, essa menina, ela tem um valor grande, ela é muito mais desenrolada do que muitos que eu já trabalhei por aí. Ou seja, quando a gente consegue estreitar essa relação do olhar de um profissional e ver nesse jovem que a gente está acreditando e através da rádio dando essa oportunidade, isso é uma coisa que motiva bastante a gente e acredita que a gente está no caminho certo, porque acho que a alma do negócio está aí, que a rádio, o papel da comunicação seja um papel de transformação de cidadão, de criar oportunidades, de fazer diálogos importantes nesse crescimento do ponto de vista humano, né? Assim, do respeito, de entender que esses jovens, esses adolescentes só precisam de oportunidade, né? E acho que a rádio está cumprindo esse papel. Tchau, prazer em conhecê-la. Tchau, tchau. Tchau.